Uma dor aguda e lancinante explodiu no baixo ventre de Adelaide, curvando-a instantaneamente. Passava dos 50, e anos de trabalho duro na terra tinham moldado seu corpo, mas nunca sentira nada assim. Com dedos trêmulos, agarrou-se ao cabo da enxada, tentando se manter de pé. O terror a paralisou. Seria o fim? Era assim que começava o declínio. A imagem dos netos que sonhava ver brilhou diante de seus olhos, provocando um mar de lágrimas amargas. O resto do dia passou como em um nevoeiro de dor e medo. Em casa, foi recebida por Joaquim, seu marido, um homem direto, que não tolerava sentimentalismos e caos. Seu olhar perspicaz percebeu imediatamente sua aparência abatida. "O que tem para o jantar?" perguntou com a voz habitual, mas que soou como uma sentença para Adelaide. Ela mal conseguiu sussurrar. "Sopa na geladeira", antes de desabar no sofá, permitindo que os soluços reprimidos escapassem. Joaquim, assustado com aquela histeria incomum, correu até ela, sentando-se ao lado. "Adelaide, o que aconteceu? Perdeu alguma coisa?" Eu estou morrendo, Joaquim", murmurou entre lágrimas. "Estou te dizendo a verdade, estou morrendo." "Que bobagem é essa?" Seus olhos se arregalaram em surpresa, depois se estreitaram em confusão. "Por que você diz isso?" "Dor, crises insuportáveis, na barriga, nas costas. Não tenho força nenhuma. Deve ser algo terrível, incurável." Suas palavras se confundiam com o choro. Joaquim apenas resmungou, olhando para suas formas arredondadas. "Pare com isso, Adelaide. Lembre-se de Benedita, nossa vizinha, quando descobriu a doença. Ela definhou até virar um fio. E você, me desculpe, está inchada como uma vela ao vento. Que tipo de pessoa doente terminal você é?" Suas palavras, embora ásperas, despertaram Adelaide. Ela mesma havia notado um ganho de peso inexplicável nos últimos meses. Antes, atribuía à idade. Mas Joaquim estava certo. Uma doença terminal, geralmente, não é acompanhada por tal florescimento. A dor parecia ter diminuído, deixando apenas uma vaga preocupação. "Mas vale a pena ir à Aurora, nossa enfermeira", acrescentou Joaquim, sempre prático. "Deixe ela te examinar. Talvez te mande para o médico da cidade. Vamos, se acalme, vamos comer." "Tudo bem, Joaquim. Obrigada", concordou Adelaide. Havia um grão de verdade em suas palavras. No dia seguinte, foi ao posto de saúde da vila. Aurora, uma enfermeira jovem, mas experiente, a recebeu com seu calor habitual. Seu sorriso radiante sempre a acalmava. "Dona Adelaide, bom dia. Entre, sinta-se em casa. O que a traz aqui?" Adelaide hesitantemente despejou seus medos, detalhando a dor, o ganho de peso, a ansiedade esmagadora. Aurora ouviu atentamente, com uma expressão calma, embora seus olhos mostrassem um leve traço de preocupação. Aurora ouviu atentamente, mantendo uma calma exterior, embora uma preocupação brilhasse em seus olhos. "Não vamos entrar em pânico antes da hora, Dona Adelaide. Vou pedir alguns exames. Você faz, pegamos os resultados, e então conversamos com mais detalhes. Se for preciso, vamos prescrever um tratamento. Tudo bem?" "Sim, Aurorinha, nossa pessoa iluminada. Muito obrigada." Adelaide agradeceu de coração. "Ainda não há o que agradecer. Fique bem", respondeu Aurora. A manhã de sábado trouxe um telefonema que dividiu a vida de Adelaide em antes e depois. Ela estava cuidando da casa, se preparando para ir à horta, quando o telefone tocou. "Dona Adelaide, é a Aurora. Seus exames ficaram prontos. Pode vir aqui hoje?" A voz de Aurora soava incomumente tensa. "Sim, Aurorinha, claro que vou", concordou Adelaide imediatamente, mas uma onda fria de ansiedade percorreu seu corpo. Houve uma pausa na linha, cheia de palavras não ditas, hesitação. A intuição gritava: algo está errado. Uma sensação de que o mundo havia vacilado. "Aurora, diga a verdade. Eu estou morrendo?" Adelaide deixou escapar, mal cruzando a porta do consultório da enfermeira. Aurora hesitou, empalideceu.
Não, dona Adelaide, o que é isso? Não, você... Ela respirou fundo e soltou tudo de uma vez. Está grávida. O mundo desabou. Adelaide caiu em uma cadeira, transformada em uma estátua de pedra. Seu cérebro se recusava a processar a informação. Vários segundos de silêncio sepulcral se passaram. Então, como se tivesse levado um choque, Adelaide se levantou de um pulo. O quê? Não, isso é mentira. O grito saiu de seu peito, fazendo Aurora recuar. O rosto de Adelaide ficou pálido como cinzas, seus olhos se arregalaram de horror. É um engano. Trocaram meus exames. Eu tenho 56 anos. Eu não posso estar grávida. É um absurdo. Aurora apenas balançou a cabeça. Seus lábios se contraíram em uma linha fina. Dona Adelaide, não há engano. São seus exames. Sim, a idade é excepcional. Casos assim são 1 em 1 milhão. E este é o seu caso. Precisa se controlar. As mãos e os pés de Adelaide ficaram gelados. Então, a raiva a invadiu. Me controlar? Você está falando sério? Eu não quero essa gravidez. De jeito nenhum. Se isso for verdade, faça um aborto imediatamente. Eu já pari meus filhos. Aurora teve dificuldade em suportar aquele ataque, mas respondeu firmemente. A gravidez está avançada, quase 4 meses. É tarde demais para abortar. E não é só um feto, são 2. Adelaide desabou, como se tivessem tirado sua espinha dorsal. Um olhar sem sentido fixou-se em um ponto. As mãos caíram sem força. Assustada, Aurora pulou, ofereceu água. Vai ficar tudo bem. Vamos monitorar. Murmurou, tremendo de nervosismo. Era a primeira vez em sua carreira. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou Aurora, quando Adelaide se recompôs um pouco. Não. Adelaide murmurou distante e cambaleou em direção à porta, carregando nos ombros um fardo invisível que parecia mais pesado que montanhas. Aurora a observou partir com dor. Para ela, a gravidez era um sonho inatingível. Um sonho de família com Ezequiel despedaçado. Anos estéreis de espera. Uma separação. Depois o assédio de colegas que a chamavam de sapateira sem sapatos no hospital infantil. Ela fugiu para aquela vila, esperando se esconder do próprio vazio. E agora, vendo outra mulher rejeitar aquilo pelo qual ela mesma tanto rezou, a velha ferida sangrava novamente. Adelaide caminhava pela rua da vila. Seu passo se tornou pesado, desajeitado. Ela se sentia uma aberração, objeto de futuras fofocas e zombaria. Velha tola, sem vergonha nessa idade. Essas palavras já ecoavam em sua cabeça, congelando seu sangue. Ela sabia que não suportaria a vergonha. Sabia que Joaquim, embora tivesse recebido a notícia com mais calma, não aceitaria aquela desgraça pública. Um pensamento insano surgiu em sua mente quando se aproximou da ponte sobre o riacho. Um único pensamento: pular, acabar com tudo de uma vez, livrar-se do fardo e da vergonha. A vida foi vivida, o resto só trará dor. Deus perdoará. Com dificuldade, escalou a grade, olhou para a água turva. Assustador, mas necessário. Naquele momento, um grito desesperado rasgou o ar. Adelaide! Era Joaquim. Por alguma coincidência, estava por perto e a viu na ponte. Seu rosto estava distorcido de horror. Ele literalmente a puxou para baixo, abraçou-a, tremendo por todo o corpo. Adelaide chorava, contando sobre a gravidez. Joaquim ouvia, e em seus olhos se refletia não tanto alegria, mas amargura e medo. Velhice tranquila, fraldas, choro noturno, isso não estava em seus planos. Mas perder Adelaide, esse pensamento era insuportável. Pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu o quanto ela era importante para ele. A notícia era tão chocante que eles não puderam compartilhá-la imediatamente com a filha, Carolina. Eles mesmos precisavam digeri-la. Semanas, meses se passaram. Gradualmente, o medo foi substituído por uma resignação silenciosa. Se Deus mandou, decidiram os dois, é porque tem que ser assim.
Eles começaram a ir com mais frequência à pequena igreja da vila, para orar, para buscar apoio. Começaram a encontrar alegria em cada dia que se aproximava do nascimento. A gravidez foi difícil. Inchaço, enjoos, dores de cabeça exauriram Adelaide, mas os ultrassons mostravam que os bebês estavam se desenvolvendo. Isso lhe dava forças para suportar. Nada prenunciava o problema que viria inesperadamente, da pessoa mais próxima. Eles nunca se decidiram a contar para Carolina, e essa indecisão foi fatal. Naquela manhã de domingo, quando a gravidez passou de 7 meses, o telefone tocou. "Mãe, vou aí hoje. Posso?" A voz doce de Carolina soou no telefone. Ela raramente os visitava, limitando-se a telefonemas 2 ou 3 vezes por ano. "Sim, claro, filha." A voz de Adelaide tremeu traiçoeiramente, suas mãos tremeram. A barriga respondeu imediatamente com um movimento agitado. Os bebês sentiram a ansiedade da mãe. Eles esperaram a noite com o coração na garganta, lamentando a demora. Conheciam o temperamento de Carolina, se preparando para uma reação difícil. Mas a realidade superou suas expectativas mais sombrias. "Oi, pai. Não vou ficar muito tempo. Precisa de ajuda." Carolina beijou o pai na bochecha com indiferença. Seu olhar deslizou para a mãe, e seu rosto congelou instantaneamente. Depois, ficou mortalmente pálido. O lábio inferior tremia de raiva. "O que é isso?" gritou, olhando para Adelaide. "Você está grávida? Você é velha, enlouqueceu? Não ouse falar assim com sua mãe." Joaquim avançou, protegendo a esposa. "Você também." Carolina rosnou para o pai. "Vocês deveriam estar pensando na eternidade, na aposentadoria. E vocês estão tendo filhos?" Adelaide e Joaquim ficaram petrificados com seu grito implacável, que parecia abalar não apenas o ar, mas também os fundamentos de seu mundo. "Criamos uma cobra", pensou Joaquim com amargura, sem entender de onde vinha tanta insensibilidade na filha. Carolina não se continha, repreendendo os pais como alunos negligentes. "Vocês pensaram no futuro? Quanto tempo resta para vocês? Não pensem em me dar isso de presente. Eu tenho minha própria vida. Não vou sustentar os filhos de vocês. Nem pensem nisso." O sangue gelou nas veias de Adelaide. Indignação e amargura a sufocavam. Será que ela criou um monstro? Lágrimas ardiam em seus olhos. Ela tentou engolir aquelas palavras como veneno, se controlar, mas não conseguiu. De repente, a náusea subiu à garganta, e então, uma dor insuportável e ardente no baixo ventre. Adelaide gritou, apoiou-se na parede e escorregou lentamente para o chão. Joaquim correu até ela. "Adelaide, o que você tem?" "Estou mal, Joaquim, muito mal. Ambulância." "Mas ainda não chegou a hora", balbuciou ele confuso. "Chama", implorou ela, e um novo grito escapou de seus lábios. Seu rosto se contorceu de dor, empalideceu, seus olhos reviraram. O corpo amoleceu sem vida nos braços de Joaquim. Ele ficou gelado de horror, lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto discava o número da ambulância com dedos trêmulos. "Aguenta firme, querida. Eles já estão chegando. Vamos para a maternidade." Quando os paramédicos chegaram, Adelaide estava semiconsciente, apenas interrompida por contrações dolorosas e terríveis. A hora de viagem até a maternidade da cidade pareceu uma eternidade para Joaquim. Deitada na maca em frente às portas da sala de cirurgia, Adelaide, perdendo a consciência, murmurou quase imperceptível: "Adeus, Joaquim. Cuide das crianças, não as abandone." "E você?" perguntou ele, sua voz trêmula. "Eu, provavelmente não vou mais existir", ela disse com dificuldade, sentindo as forças a abandonarem. A espera na sala de espera atormentava Joaquim. Ele entendia que as crianças nasceriam prematuras, que a incerteza as esperava. As palavras de Adelaide, sua premonição de morte, dilaceravam seu coração. Mal conseguia ficar de pé, e quando se sentou, sua cabeça caiu no peito, e ele adormeceu em um sono ansioso. Ele foi despertado por um leve toque. "Senhor, não pode ficar aqui."
disse uma enfermeira com um rosto cansado, mas gentil. Mas minha esposa, ela está dando à luz. O parto é difícil. Joaquim se levantou de um pulo. Todas dão à luz aqui, respondeu a enfermeira suavemente. Assim que tudo terminar, nós ligaremos para o senhor. Ela sabia da parturiente idosa. Toda a equipe estava comentando sobre aquela história incomum. Um parto nessa idade, um risco enorme. E não se sabia o que aconteceria com as crianças. Ela não quis adicionar mais sofrimento ao homem, apenas insistiu nas regras. Tudo bem, concordou Joaquim relutantemente e cambaleou em direção à saída, incapaz de deixar as paredes que o separavam de Adelaide. Em casa, apenas o vazio e as lembranças o esperavam, o que dava vontade de uivar. Ele quase chegou à saída quando viu Carolina. Ela estava sentada em uma cadeira, rindo alegremente, conversando ao telefone com uma amiga, combinando um encontro. A insensibilidade e a crueldade daquela cena chocaram Joaquim profundamente. A mãe à beira da morte e ela ocupada com seus planos. Como ele e Adelaide deixaram passar aquele momento, quando sua boa menina se transformou naquele monstro. Ele passou reto, incapaz de falar com ela. Retornando para a casa vazia, Joaquim caiu na cama, exausto. O sono não vinha. Adelaide estava diante de seus olhos, tão real. Ele nunca lhe disse o quanto a amava. Pensava que ela sabia. Ela sempre esteve ao seu lado, como um muro de fortaleza. Ele não percebia sua beleza, sua bondade, e agora ela não estava mais lá. Seu coração se contraiu com uma sensação sufocante de solidão e inutilidade. Ele não sabia que esse sentimento pairava também na sala de cirurgia. Os médicos lutavam pelas vidas, da mãe e dos bebês. Adelaide permanecia inconsciente. A cirurgia foi realizada. Os minúsculos corpos de duas meninas de 7 meses foram colocados em incubadoras. O jovem médico, Ezequiel Campos, não se conteve. Porque ela precisava disso aos 56 e não fez um aborto idiota. Onde estava o ginecologista dela? Mandar uma avó dar à luz, e ainda por cima antes do tempo. Nem me fale, respondeu um colega. Ela mesma está por um fio, e as crianças, se sobreviverem, certamente terão patologias. É batata. Calem a boca, seus garotos, explodiu o médico grisalho Leônidas Antunes, chefe da maternidade, que havia reunido quase toda a equipe para aquela operação. Como ousam falar assim de uma parturiente? Nós não dissemos nada demais, doutor Leônidas. Estamos falando a verdade, balbuciaram os jovens. Ela não está ouvindo mesmo. Eles não sabiam que Adelaide por um momento emergiu da escuridão do nada. E ouviu. Seu corpo se contorceu, como em uma convulsão. A pressão caiu drasticamente, gritou uma das parteiras. Meu Deus, o batimento cardíaco está fraco, estamos perdendo ela, reanimação urgente. Mas era tarde demais. 20 minutos de luta desesperada, e Adelaide Antunes faleceu. O organismo não aguentou. Lágrimas surgiram nos olhos de Leônidas e das parteiras. Os jovens médicos recuaram culpados. O azar nunca vem sozinho. Algumas horas depois, as previsões dos jovens médicos se confirmaram. Em uma das meninas, o nervo óptico era subdesenvolvido, quase cega. Na outra, uma doença cardíaca gravíssima. Não vai viver 2 meses, previram os médicos. A notícia da morte de Adelaide e os diagnósticos das crianças foram o último golpe para Joaquim. Ele não se matou, mas sua razão se recusou a aceitar o que aconteceu. Ele mergulhou no passado, nos anos felizes, quando Adelaide era jovem e Carolina, uma pequena estudante. A vila fervilhava de fofocas. Joaquim ficou louco, sussurravam as vizinhas. Ontem perguntei sobre o funeral, e ele me falou de Adelaide jovem, de Carol estudante. Que pena dele. Infelizmente, dessa vez as fofocas eram a terrível verdade, que nem mesmo Carolina se recusava a acreditar. A morte da mãe, tão repentina, a chocou, mas apenas porque destruiu seu mundo habitual, onde os pais sempre existem. Ela não sentia culpa pelo que aconteceu.
Seu coração havia endurecido demais. Pai, precisamos enterrar a mamãe. Vamos decidir sobre o funeral. Carolina tentava falar com ele. O que, minha filha? Do que você está falando? Quem enterrar? Joaquim sorria. A mamãe foi visitar a vovó, logo volta. Pai, a vovó morreu faz tempo, e a mamãe morreu ontem. Ai, 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 Carolzinha. De novo lendo esses livros sobre mortos. Joaquim balançou a cabeça. A mamãe vai chegar e vai te dar uma bronca por isso. Vá passear. O tempo está bom. Só não demore, para a mamãe e eu não ficarmos preocupados. Carolina olhava para o pai com horror. Suas mãos e pés tremiam. Incapaz de ficar ali por mais tempo, correu para a rua e bateu com força na porta da casa vizinha. Tia Gabriela, abra. Gabriela Matos, uma velha amiga de Adelaide, apressou-se em abrir. Carol, o que aconteceu? Precisamos enterrar a mamãe. E o papai, ele... Carolina sufocou em lágrimas. Ele está como se estivesse em outro planeta. Me ajude. Sim, Carol. Gabriela suspirou pesadamente. A dor é assim mesmo. Seu pai não conseguiu lidar. Não se preocupe, vamos cuidar do funeral. Toda a vila amava Adelaide. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou, a pergunta que lhe apertava o coração. E o que fazer com as crianças de Adelaide? Carolina pareceu pensar nelas pela primeira vez. Tia Gabriela, eu não posso pegá-las. Eu não tenho dinheiro. Ganho salário de garçonete. E elas são doentes. Resolva isso na maternidade, Carol. Pode escrever uma declaração de renúncia, disse Gabriela, sentindo o sangue gelar nas veias. Entregar bebês doentes. Para quem? Carolina, jovem, solteira, sem vontade nem recursos. Joaquim, que perdeu a razão. Adelaide não tem parentes. As amigas, já idosas, doentes. Perdoe-me, Senhor. Orou Gabriela silenciosamente. É pecado, eu sei. Mas talvez o Estado cuide melhor delas. E depois, quem sabe, algum casal sem filhos as adote. Dizem que adotam até as doentes. A vila inteira enterrou Adelaide. Amavam, respeitavam, conheciam seu sofrimento. A amargura da perda era pesada. Só a família não estava presente. Carolina veio, mas ficou de lado, sem ousar se aproximar do caixão, sem se atrever a pedir perdão. Joaquim não estava presente. Ele permaneceu em seu mundo ilusório de juventude. O silêncio do cemitério era interrompido apenas pelo gemido plangente das mulheres da vila. E então, quando todos começaram a ir embora, uma figura permaneceu no túmulo fresco e chorou em soluços. Era Aurora, a enfermeira. Ela se culpava. Não vigiou, não cuidou. A encaminhou para o ultrassom em um aparelho antigo. Não viu a patologia. Ai, Adelaide, Dona Adelaide, o que eu fiz? As lágrimas corriam em cachoeira. Me perdoe. Vou passar a vida implorando perdão. Seu corpo está sem vida, mas a alma ouve. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Ela estremeceu por todo o corpo, levantou os olhos cheios de lágrimas para o céu carrancudo e pronunciou palavras que soaram como um juramento. Adelaide, eu quero expiar a culpa, diante de você e diante de Deus. Eu vou fazer o que você não pôde. Eu vou criar seus filhos. Eu acredito, eles não vão morrer. Eles vão viver. Por elas e por você. Prometo. Está ouvindo? Prometo. As palavras não vinham da razão, mas do próprio coração. E Aurora sabia que agora era obrigada a cumpri-las. Na manhã seguinte, cheia de determinação, correu para a maternidade. Logo na porta, encontrou Carolina, que acabara de sair do gabinete da diretora, segurando uma declaração de renúncia. Aurora não se conteve, invadiu o gabinete da diretora, Helena Sampaio, que estava visivelmente irritada. A morte da parturiente, os bebês doentes, a renúncia, cheia de problemas. O que você quer? Perguntou a diretora rispidamente. Quando Aurora expressou seu pedido, adotar as filhas de Adelaide, Helena apenas girou o dedo na têmpora. Moça, você é enfermeira, mas está falando bobagem. A maternidade não entrega crianças. Existem orfanatos.
E se estiver falando das filhas da sua paciente, você sabe, elas são prematuras, sob observação constante. Não posso ajudar em nada. Libere o gabinete. Aurora ficou perplexa. Então, sem conseguir nada, saiu. Não tem problema. Sussurrou para si mesma. Não vai ser fácil. Ela esperou que as meninas fossem transferidas para o orfanato. Apesar das previsões sombrias, as meninas sobreviveram. Aurora rezava por elas, comprava roupas de bebê, aproximando o momento do encontro. 6 meses se passaram. Finalmente, surgiu a oportunidade de entrar em contato com o orfanato. A diretora, Tatiana Paz, mostrou-se bondosa, mas suas palavras soaram como uma sentença. Desculpe, Aurora, disse ela, mas as meninas já têm uma família adotiva. Um casal idoso e rico. Estão prestes a formalizar a adoção. Mas como? Aurora exclamou. Elas têm que ficar comigo. A diretora olhou surpresa para aquela jovem estranha. Por que exatamente com você? Você não é casada, mora sozinha, tem um salário baixo. Como ia sustentá-las, tratá-las? E ambas precisam de tratamento constante. Mas... Aurora tentou argumentar, mas não encontrou palavras. Exatamente. É um milagre que uma família tenha sido encontrada para essas crianças. Aparentemente, elas nasceram sob uma estrela da sorte, concluiu Tatiana com confiança. Aurora estava sentada, arrasada. Fim. Ela não cumprirá a promessa. Vida cruel. Odeio. Seu corpo tremia de raiva e dor. As lágrimas brotavam. Naquele momento, alguém bateu à porta. Um homem e uma mulher, com cerca de 55 anos, entraram. Tatiana, trouxemos os documentos para a adoção, disse a mulher. Boa tarde, Olga e Vitor. Sentem-se. Aurora está saindo agora. A diretora lançou um olhar de desaprovação para Aurora. Ela entendeu imediatamente. Eram eles, os futuros pais. Inesperadamente, Aurora implorou para que a ouvissem. Contou sua história, sobre Dona Adelaide, sua morte, sua promessa no túmulo, seu desejo de expiar a culpa. Falou com tanta sinceridade, com tanta dor, que derreteu seus corações. Aurora, disse Olga, vemos que você é uma pessoa maravilhosa, bondosa, mas não vamos desistir das meninas. Como você mesma disse, elas precisam de tratamento caro. No entanto, podemos lhe oferecer para ser a babá delas. Você poderá estar ao lado delas o tempo todo. Você concorda? Sim, Aurora murmurou baixinho. Era a única chance. Como vocês vão chamá-las? Olga sorriu. Decidimos chamá-las de Adelaide e Vitória. Ao ouvir a palavra Adelaide, o rosto de Aurora se iluminou. Tudo se encaixará. Um longo e difícil caminho estava por vir. Mas o dinheiro dos pais adotivos e as orações de Aurora fizeram milagres. Vitória fez cirurgias no coração no exterior. Adelaide, nos olhos, para que pudesse ver o mundo, mesmo que com óculos. 18 anos se passaram como um dia. Durante todo esse tempo, Aurora esteve ao lado. Ela morava com eles em uma casa grande, tornou-se parte de sua família unida. Graças ao seu amor, cuidado e educação, Adelaide e Vitória cresceram de crianças fracas e doentes para jovens inteligentes e bondosas, se preparando para entrar nas melhores universidades. Aurora não construiu sua própria família, ela não precisava. As meninas se tornaram sua família. Ela não poderia imaginar um destino melhor. Mas o dia em que as meninas, abraçando-a, a chamaram de mãe pela primeira vez, tornou-se o mais feliz de sua vida. E então, olhando para o céu, ela sussurrou com orgulho. Viu, Dona Adelaide? Eu consegui. Cumpri a promessa. A senhora está feliz aí, e eu aqui com elas. Nós nos encontraremos um dia. Prometo. Se você gostou da história, por favor, deixe um like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. É muito importante para nós.